Meus amados, vamos ler um salmo então, né? Para a glória de Deus. Vamos ler Salmo 119, a partir do verso 49. Glória a Deus. Amém? Lembre da promessa que o Senhor fez na sua palavra ao seu servo. Ela tem sido o meu consolo e a minha esperança. Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder para enfrentar a situação. Pessoas orgulhosas zombam de mim a toda hora, mas eu nunca abandonarei a sua lei. Eu me lembro, Senhor, dos seus julgamentos no passado e encontro consolo no meu coração. Fico tomado de grande ira com os pecadores rebeldes que, por vontade própria, deixam de obedecer à sua lei. Transformei as suas ordens escritas em alegres canções que me acompanham durante toda a vida. Durante a noite, Senhor, eu penso no seu nome, na sua santidade, no seu amor. Penso também em obedecer à sua lei. Essa tem sido a minha prática, cumprir as suas instruções. Amém, meus irmãos? Eu tinha pego aqui um salmo para ler. Eu disse, eu vou ler esse salmo aqui, que diz que o homem tolo diz em seu coração: Deus não existe. Por isso eles se corrompem e as coisas que fazem são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas, né? Então essa é a vida sem Deus. Esse é o resumo da vida de um homem sem Deus. Aqui explica um pouco da doutrina que nós cremos, uma doutrina reformada. Outras doutrinas dizem que nós vamos a Deus, né? Foi nós que escolhemos virar crente. E nós já entendemos e aprendemos aqui que não foi nós que escolhemos. Foi Deus que nos escolheu, Deus que nos chamou, Deus que fez a obra primeiro. O verso de número 1 do capítulo 14 diz: não há ninguém que faça coisas boas. O verso 2 diz assim: lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Não há um homem que procure fazer o bem, nenhum sequer. Sabe o que está dizendo aqui? Que todas as tuas atitudes antes de você conhecer Deus, por mais que aparentavam ser boas, não eram. Não existia bondade no teu coração, porque cada atitude boa que você fazia, e alguns ainda fazem, com vontade ou desejo de retribuição por ela. Não há bondade em quem deseja ser retribuído por algo que faça de bem. Não existe bondade na vida do homem sem Deus. Por isso que fazem essas coisas, né? É taxativo aqui. Não tem um justo sequer. Paulo depois vai repetir isso aqui lá na carta de Romanos, falando que um dia Deus olhou para a terra, procurou um homem justo e não encontrou. E por isso mandou quem? Cristo, o justo, né? Justamente para justificar o nosso pecado, porque só Ele conseguiria. Então, não tem como se chegar a Deus. Não existe como. O homem, ele é inimigo de Deus. Ele só chega a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós estamos vendo tudo isso acontecer, justamente por causa da vida do homem sem Deus. Ele não tem capacidade de fazer o bem. É infeliz, irmão, infeliz aquele que pensa que dizia assim, né? A gente encontra assim: não, mas eu não bebo, não fumo, não uso droga, nunca maltratei ninguém, eu sou uma pessoa boa, né?
Tem gente que vem para a igreja e diz, não, eu nunca fui dessas coisas, e não sei o quê, eu vejo os testemunhos aí, que as pessoas matavam, roubavam, não sei o quê. Eu nunca fiz nada disso, eu era uma pessoa boa. É infeliz, porque ainda não conseguiu ver o que é bom, né? Hoje eu estava explicando para um moço, e eu expliquei a situação do homo, né? Eu disse, eu também achava que eu era bom. Mas um dia, como na propaganda do homo, aquela mulher achava que o lençol dela era branco. Mas alguém trouxe um lençol mais branco do que aquele. Assim era a minha vida, eu pensava que ela era branca. Mas quando eu conheci o Evangelho, eu vi que existia uma vida mais branca do que aquela. E se você não enxergar isso, irmão, você não sabe o que... Você nem entendeu o que Jesus fez por você. Você, por mais que você achasse que não, tua vida não era nem um tecido aparentemente branco, era um tecido negro mesmo. Mas Jesus vem para te dar um novo padrão de vida. Entende? Porque não há homem bom. Não há honestidade na terra. Não há e nem vai ter. O próprio Jesus, enquanto estava na terra, dizia, bom eu não. Bom é meu Pai. Né? Eu gosto que culto de domingo ele seja um culto mais reflexivo para situações da nossa externas que nós vivemos, nosso país, a educação que as nossas crianças estão recebendo, aquilo que está acontecendo. E não só por isso, mas para a gente também poder orar a Deus e pedir para Deus que a nossa semana que se inicia no dia de hoje, que as notícias sejam um pouco diferentes, né? Que aquilo que a gente lê não seja tão inescrupuloso como a gente está lendo dessas coisas de Enem e de que está acontecendo. Que o Senhor poupe a nossa casa, a nossa família, que o Senhor nos dê sabedoria de como nós vamos educar os nossos filhos, né? Como que nós vamos auxiliar eles, os filhos, irmãos, enteados, seja o que for, mas que a gente, que o Senhor nos dê sabedoria, irmãos, para a gente instruir a criança no caminho que se deve andar, né? Que não adianta, eu levei a vida inteira na igreja, mas o que adiantou levar na igreja e em casa ensinar tudo errado? Né? Eu levei a vida inteira. Agora você imagina, irmão, a TV ensina errado, o desenho ensina errado, a escola ensina errado. Então nós precisamos combater o bom combate, ensinando na igreja, ensinando em casa, o tempo que tiver, ser incansável na educação daqueles que, não vou falar de filhos, né, mas daqueles que somos responsáveis, né, nós temos que ser incansáveis nessa educação. Nós temos que, o tempo que for, aplicar o ensinamento da palavra de Deus, porque o mundo está corrompendo, é corrompido e acaba corrompendo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. O evangelho que escreveu Lucas 11. Amém? Numa ocasião em que Jesus estava fora orando, um dos seus discípulos veio. Quando ele terminou, e disse-lhe, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Esta foi a oração que ele lhes ensinou. Pai, que o seu nome seja reverenciado pela sua santidade. Venha o seu reino, dê-nos o nosso alimento dia a dia e perdoe os nossos pecados, porque nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós, e não nos deixe cair em tentação. Depois, ensinando-lhes mais a respeito da oração, ele disse, suponhamos que à meia-noite você fosse à casa de um amigo e dissesse a ele, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar para visitar-me, e eu não tenho nada para lhe oferecer. Ele respondeu então do quarto,
por favor, não peça para eu me levantar. A porta já está trancada para passar a noite, eu e meus filhos já estamos na cama. Desta vez, infelizmente, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo a vocês, embora ele não o faça por ser seu amigo, se você continuar a bater na porta, ele se levantará e lhe dará tudo quanto você precisar, por causa da sua insistência. Por isso eu lhes digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede recebe, todos os que buscam encontram, e a porta se abre a todos aqueles que batem. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, todos nós sabemos aqui, Jesus então aplica o formato, não a forma de orar, né? Um formato de oração. Ele não disse, toda vez que orar, ora o Pai Nosso, senão vira reza. Ele deu um formato de oração, né? E ele faz algumas aplicações. Eu quero falar, são dois assuntos distintos na mesma palavra, né? Eu quero agora enfatizar aqui o versículo de número 4, ele diz, e perdoe os nossos pecados, porque nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Nesse formato de oração, Jesus, ele ensina como você estruturar uma oração, né? Como que você estrutura, porque seria muito fácil, então, você dizer assim, tá bom, Pai, perdoa os meus pecados, pronto. Né? Mas a gente sabe que não é assim, perdoa aquilo que eu fiz, aquele outro, você tem que ir colocando para fora, né? E enumerando aquilo que você faz. Mas ele continua esse texto, até o final, onde nós lemos, ele diz o quê? Que se pedir, vai receber, né? Como é que foi por isso que eu falei do 84, do hino que foi cantado, pedi, dar-se-vos-á. Né? Então ele diz assim, essa aqui é o formato de algo para que Deus atente à oração. Esse é o formato de uma oração, né? Quando você quem entrou para a faculdade aqui precisou fazer trabalho e não sabia como que era um trabalho da faculdade, o que aconteceu? Você pesquisou um formato, né? Quando você precisa fazer alguma coisa, um relatório, algum negócio, você não sabe, você procura um formato. Como é que faz um currículo, né? Você procura um formato. E esse currículo é ruim, porque ele vai mudando, né? No meu tempo ainda tu botava até a pré-escola que você estudou. Hoje você não põe mais isso, né? E tal. Mas ele vai mudando, mas você procura um formato. Então, Jesus dá um formato. Ele diz, a forma correta é essa. Agora, claro, o texto, isso vai sair daqui, né? Mas você tem que ter esse formato, tem que se chegar a Deus, mostrar a grandiosidade dele, que é o louvor, a adoração. Depois você vai fazer a tua súplica, dê-nos o alimento, mas pode ser que naquele dia você não está precisando de alimento, você precisa de saúde, você precisa de alguma situação, né? A terceira situação, ele põe o quê? O perdão dos pecados. Depois uma outra súplica de cunho espiritual, não nos deixe cair em tentação. Primeiro um pedido, vem com um pedido material, né? Perdão dos pecados, e daí algo espiritual, né? Com as tentações, as dificuldades, as tribulações que viriam. Mas ele dá um formato. E como resultado, Deus atender aquela tua oração. Esse é o formato. E como resultado, Deus vai atender. Só que tem algumas coisas aqui. Eu vou falar primeiro aqui, depois vou entrar no segundo assunto. Primeiro, irmão, é o seguinte. O perdão, ele se mostra essencial. Tá? E ele se mostra tão essencial e numa profundidade maior. Nós talvez pensamos assim: eu preciso perdoar para ser perdoado. Senão Deus não vai me perdoar.
E agora? Mas eu não consigo. Eu vou orar também para pedir para Deus, né? Só que tem algo muito mais aqui profundo, que talvez vá mostrar um lado orgulhoso, soberbo que você tem. Que é o seguinte: se você não consegue perdoar, é sinal que você não conseguiu ver e reconhecer a necessidade de ser perdoado. Quando você diz assim, meu Deus, eu tenho necessidade disso, eu tenho uma necessidade disso, eu sei quando alguém tem a necessidade também. Quem é que diz assim, alguém aqui já passou fome? Passar fome mesmo, né? Alguém aqui já passou por isso? Então você não sabe dizer, eu sei o que é passar fome, por isso eu não deixo ninguém passar fome na minha frente, né? Mas talvez você sabe algumas outras situações. Eu sei o que é passar por isso eu vim aqui na tua casa te consolar, eu vim aqui na tua casa trazer uma palavra, porque eu sei o que é passar por isso. E será que você consegue enxergar da mesma maneira em relação ao perdão? Você sabe o que é precisar ser perdoado e não ser perdoado? Faltar perdão para a tua vida? Se você souber se você reconhecer aquilo que foi dito lá no Salmo, que você não tinha bondade nenhuma, que você necessitava da misericórdia de Deus para você começar a usufruir realmente da tua vida, para você começar a viver, você reconhecer que você precisava, era carente da misericórdia, e inclusive dentro da misericórdia, o perdão de Deus, você nunca mais deixa de perdoar alguém. O grande problema, eu falei aqui, no começo eu falei, né? Quem não entendeu essas coisas, não sabe nem por que está aqui dentro. Quem não entendeu, irmão, quem não entendeu essa obra de Jesus, de reconciliação, de trazer o perdão, o que o salmista diz? Deus olhou do céu e não encontrou bondade. A humanidade decaiu. A ira de Deus era para recair sobre nós. Jesus se colocou e disse, recaia sobre mim a vossa ira. Então, Jesus se colocou, e toda a ira de Deus, e não só a ira, né, irmão? Porque a ira é uma coisa. Só que Jesus enfrentou além da ira o desprezo. Ele disse, Pai, por que me desamparaste? Deus desprezou ele. Porque era para desprezar você, miserável. Era para desprezar você, fonte de maldade. Só que Jesus disse, não despreza eles, despreza a mim, então, no lugar deles. E eu vou dar para eles, então, a reconciliação, o perdão, a misericórdia. Então, claro que tudo Deus estava por trás, né? Não pensa assim, Deus era mau, não, né? Era o plano de Deus, ele precisava recair tudo sobre Jesus. Agora, você tem que ver dessa maneira para ver quão carente você era de perdão, irmão. Quão carente você era da misericórdia de Deus. E por que nós faltamos com a misericórdia com os outros? Eu ouvia muito de alguém, eu tive que viver situações para aprender. Mas eu ouvia muito pessoas dizer assim, só conhece a misericórdia quem um dia precisou dela. É lógico que todos nós precisamos da misericórdia lá atrás, é lógico, mas eu não reconhecia isso. Eu reconheci já depois de crente, né? Passar por tribulação, por situação, por dificuldade, que pensar que pronto, isso aí vai me derrubar, vai cair, vai fechar, vai acabar com tudo. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. Eu só consegui reconhecer muito tempo depois, que na verdade ela já tinha me alcançado há 10 anos atrás.
Mas nós não conseguimos ver. E nós precisamos ver. E isso vem hoje em tom de alerta. Para que você não tenha que ser derrubado no chão, para que você reconheça a misericórdia de Deus. Que você não tenha que passar por tribulações, por momentos difíceis, para você dizer assim, não, eu preciso perdoar, porque quando eu precisei do perdão, Deus me deu. Entende? Então ele fala, é muito importante, perdoe os nossos pecados, porque nós também perdoamos. Aqui, irmão, para quem diz que Deus não faz troca, aqui ele faz troca. Ele só perdoa quem perdoa. E em outro evangelho, Jesus diz o quê? Que quem não perdoa, não será perdoado pelo meu Pai que está no céu. Você pode ter revelação, visão, oração, blé, 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 bló, 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 reteté, piripirim, você pode ter o que você quiser. E sabe para que vai servir isso? Para os outros, porque para você não serve de nada. Para que você acha que serve dom de Deus, irmão? Para quê? Para você? Não, serve para os outros, não serve para você. É tão claro que Jesus diz, muitos virão dizendo, fiz isso, fiz aquilo, fez aquele outro, Jesus, mas eu não te conheço. Fez, pois é. Lembra aquele que tu recebeu uma revelação? Lembra aquele que tu profetizou? Está aqui, ó. Lembra aquele que tu orou e foi curado? Ele está lá. Está lá dentro, mas tu aqui não vai entrar. Dom não quer dizer nada. Você pode ter tudo isso. Se você tiver um coração rancoroso, né? É difícil. Entendeu? É muito difícil. Aqui, irmão, é questão, é aqui, para você não contestar, aqui entra uma coisa, responsabilidade pessoal, Deus não tira ela. Tá? Você não tem escolha de vir a Deus. Quando Deus quer pegar você, Ele pega. Agora, você tem escolha para entrar nos navios por aí, na barriga de uns peixes por aí. Né? O final é agora você tem responsabilidade pessoal, sim. É como eu digo, salvação é um trem, você entrou dentro dele. Agora, como você vai se comportar dentro desse trem, vai contar muito. Né? Então, o que acontece? É necessário. E o que se faz? O que se faz, irmão, quando não se consegue? A primeira coisa é você olhar para trás. Você dizer, um dia eu precisei da misericórdia de Deus. Um dia eu precisei do perdão de Deus. E Ele me deu. E quem sou eu agora para não dar? Né? Aí aqui pode até entrar aquilo que Paulo, de graça recebeste, de graça dai. Né? O padre queria cobrar. Os pentecostais, não sei o que, querem também cobrar. Cobro de você, né? Põe um fardo em cima de você. Jesus disse, não, de graça foi dado. O perdão dos pecados. Agora, é preciso que vocês dê também. E isso aqui tem base de troca. Perdoe para ser perdoado. Então, irmão, isso é base para o resultado de uma oração. É base. Ah, mas eu já orei por alguém recebeu e eu estava magoado com outra situação. Pois o alguém não tem nada a ver com você. O alguém ia receber mesmo que você não orasse. Agora, a tua oração, a Bíblia, na verdade, diz que Deus manda o marido e a mulher que o sol não se ponha enquanto não tiver resolvido, né? Porque Deus não recebe a oração, o teto se torna de bronze. Se você for ofertar e tiver magoado com o teu irmão, largue a oferta do lado, peça perdão para o irmão, então pegue a oferta e entregue ela. Deus não recebe nada. Nada de rancoroso. Deus não recebe nada de quem não perdoa.
Isso é Bíblia que está falando, sou eu. Né? Se não recebe oração, se não recebe sequer uma oferta, não recebe mais nada. Então, muito cuidado, irmão. Libere isso da tua vida. Veja que você é carente. Às vezes alguém diz para mim, não, isso eu não posso perdoar. Aí eu chamo aqui e digo assim, tá, e tu lembra quando você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro? Lembra quando você... Ah, mas isso da pessoa é muito forte. Mas quem disse que o que você fez não foi forte para alguém? E quem disse que o que você vai fazer ainda, porque você não conhece os caminhos futuros, quem disse que aquilo que você ainda vai fazer não vai ser mais impactante, você vai necessitar? E cuidado, irmão, porque aquilo que você não perdoa, um dia pode aparecer na tua vida. Né? Aquilo que você diz, não, isso aqui para mim, pode aparecer na tua vida. Né? Jesus intercedeu, Pai. Não vou nem falar de Jesus, porque daí diz, mas era Jesus e Estevão, disse, perdoai. Porque eles não sabem o que estão fazendo. É? Olha para a situação, você não sabe. Uma mãe, agora mais uma mãe apareceu perdoando os 2 homens que mataram seu filho, né? Eles choravam, os 2 choravam que nem criança, assim. Ela foi lá na delegacia e disse, eu perdoo vocês. Por quê? Como é que talvez ela consegue ver isso? Lembra que eu digo, irmão, nós somos meio que nem, sabe, aqui a gente não vê, né, aquele negócio do cavalo, né? A gente é meio assim. Né? Por que põe aquilo? Para o cavalo não perder atenção para as coisas que estão do lado, só olhar para frente. Eu sempre digo uma coisa que às vezes nós precisamos dar um passo e virar o ângulo. Quando você está conversando com alguém e o sol vai virando, o que você faz? Né? A pessoa está aqui, o sol está lá, o que você faz? Você ajusta, né? Para conversar com essa pessoa. Você muda o ângulo, porque aquilo está te atrapalhando. Né? Então, sempre nós devemos mudar o ângulo e dizer, eu vou olhar por outro lado. Vou olhar, até em atitudes boas. Porque às vezes alguém está com uma charge, né? Com uma flor aqui, com uma faca aqui, né? Às vezes você muda de lado e vê a faca. Entende? Mas com as atitudes ruins das pessoas, nós precisamos, às vezes, dar um passo para o lado e olhar para elas e ver a história da vida delas. Dizem que, por exemplo, os estupradores, na sua maioria, foram estuprados. Né? Dizem que as pessoas que fazem crimes sem lógica, por exemplo, uma coisa eu vou assaltar alguém e dou um tiro nessa pessoa, é um latrocínio, né? Então eu queria roubar essa pessoa e acabei matando ela. Pois bem, agora os crimes assim, como é que pode dizer? Os psicopatas, por exemplo, assassino em série, esses maníacos do parque, maníaco não sei do que. Se você buscar a história deles, existia algumas coisas que aconteceram com eles na infância, que eles viram e que não sei o que, e você vai atrás porque são crimes que eles chamam de hediondo, né? Crime hediondo, é você não ter motivação como um assalto, que você vai para assaltar, para roubar. É um crime feito do nada, assim. Então esses crimes, eles têm relação a um distúrbio ou a uma situação. Então o que fazem? Eles olham na hora lá, o que o advogado vai defender? Ele vai olhar o histórico da pessoa. Você vem cá, o que aconteceu contigo? Tu começou a estuprar, começou a matar, começou a fazer isso, por quê? Porque não sei o quê, porque eu fui estuprado, ou porque eu vi a minha mãe ser estuprada, ou porque não sei o quê, ou porque eu via o meu pai, ele pegava os gatos e cachorro, matava tudo, aí um dia eu comecei a matar gente. Então você vai ver, mas não é que você está querendo amenizar a situação, mas você vê que a pessoa nasceu num ambiente, foi criada num ambiente
deturpado também, um ambiente, como nós lemos aqui, não havia bondade. Então você pode dizer assim, eu sou mais bonzinho que a Manu. Mentira, irmão. Mas é que a Manu um dia esfaqueou alguém. E daí? Ela é tão má quanto eu era que nunca esfaqueei ninguém. Não tem essa relação. Entendeu? Então o que acontece? O negócio, do grande negócio do perdão, não é você justificar a pessoa, mas é você compreender o que levou ela até aquele ato, né? E daí você vai, todo mundo fala, esses padres pedófilos, mas sabe como é que é um negócio de estudo de padre? Com 12 anos vai pra lá, irmão, um monte de menino junto, só dá porcaria. Entendeu? Os meninos estão aflorescendo a sexualidade, os hormônios bombando. Aí bota um monte de meninos, se botasse um monte de menino ia dar pior ainda, né? Mas coloca os meninos tudo estudando junto, ali já começa a porcaria, né? Então, eles já começam ali, daí se tornaram adultos, o que viraram? Né? Lá em Canoas tem um colégio, La Salle, né? É uma escola de padre, eu estudei lá. Aí do outro lado tem uma avenida, tem os trilhos do trem, daí tem outra avenida, daí tem o Maria Auxiliadora, Colégio de Freira. Daí a história é que tinha um túnel por baixo que os padres e as freiras se encontravam, né? Mas por quê? Não, porque aquilo já está na mente deles, criaram a adolescência, a sexualidade deles foi toda desenvolvida assim, talvez eles nem tenham atração sexual por uma mulher. Porque eles foram condicionados àquilo ali. Se você pegar um gado que é confinado, lá no Peru eu passei assim nos lugares que o gado era confinado, porque lá não tem pasto, né? É um país muito árido, não tem pasto, então eles confinam o gado. Aí o gado confinado, se você pegar um gado daquele e largar num pasto, ele não sabe o que faz. Ele não sabe pastar, ele não sabe caminhar, ele não sabe o que faz. Entendeu? Então o que acontece? É mais ou menos isso. Se largar, eles não sabem, eles não têm aquela atração, né? Então o que acontece? Se voltaram, foram condicionados, cresceram toda a sexualidade deles. Então você, esses padres safados, mas dá uma olhada de lado e ver aquilo que eles foram criados em cima. Se você perguntar talvez para um padre que entrou e estudou já mais adulto, ele não passou por isso. Entende? Ele não passou por isso. E aí, o que acontece? Por quê? Porque ele teve uma história, ele teve uma vida, alguns relatam, né? Não, eu tinha namorada, tudo ia noivar, ia casar e decidi ser padre. Né? Por quê? Porque aí claro, ele tem desejo com mulher e tal, mas ele não passou por essa situação talvez não estou generalizando, de pedofilia e de coisa e de mexer, porque ele não tem. Né? Então nós precisamos às vezes irmão, isso aqui nós temos que nos esforçar. Perdoar não é questão de dizer assim, quando eu senti eu perdoo. Não, você precisa se esforçar. Entendeu? Porque agora eu vou fazer uma pergunta simples para você. Pela tua criação, quem você seria? Se a misericórdia de Deus não tivesse encontrado você. Entendeu? Então a misericórdia te encontrou e isso mudou o rumo da tua história. Isso mudou a tua história. Então lembra disso, na hora que você tem que perdoar alguém, você diz, foi porque o perdão de Deus veio sobre a minha vida. Porque pelo jeito que eu fui criado, eu era para ser muito pior do que eu sou hoje. Eu era para ser qualquer outra coisa. Entende? Então, se você enxergar dessa maneira, você perdoa. Porque, na verdade, irmão, não existia, todo o texto está ligando, né? Não existia bondade na humanidade. Então, todos estávamos entregues à perversidade.
Você olha e diz assim, mas como é que uma pessoa tem capacidade de fazer isso, né? Entrou em casa, estuprou a mãe, estuprou a irmã, estuprou não sei o que, e matou todo mundo depois. E picotou e guardou os pedaços de carne no congelador. Você era totalmente capaz de fazer isso, se Jesus não tivesse depositado em você algo diferente. Entende? Então, nós seríamos capazes, talvez, irmão, de fazer. Hoje, nós somos capazes, talvez, em legítima defesa, mas nunca para atacar alguém, né? Nunca para, eu quero fazer uma maldade. Não, mas se nós vivêssemos ainda como depravados que éramos, nós faríamos. Se nós não tivéssemos sido escolhidos por Deus, nós tínhamos total capacidade de fazer qualquer maldade dessa. E você vai ver, quem faz isso são pessoas que nunca fizeram nada, né? O fulano, ele era pacato, ele vinha aqui, conversava com a gente boa. Aí um dia ele resolveu voltar para casa e matar todo mundo. Entendeu? Então você não consegue ver isso. Agora, você, então, não faria isso, não é porque você é melhor do que alguém, é porque Deus fez algo na tua vida. E por isso, então, você tem que enxergar dessa maneira. Amém? Segunda situação, irmão. Ele fala algo aqui que não é contradizendo algo que nós ensinamos, né? E que ele mesmo ensina, que ele fala dos fariseus, dizendo para os fariseus, olha, não façam orações como os fariseus, orações repetitivas, né? Nas esquinas para se aparecer, né? Quem gosta de ir no monte é fariseu, né? Vai lá e fica orando alto para todo mundo ouvir, né? Para mostrar que ora, né? E não sei o quê. E depois eu vou falar de outra coisa aqui que eu faço também, mas é uma forma, né? Não é para você fazer esse tipo de coisa. Jesus diz, olha, entra lá no teu quarto, fecha a porta e o Pai que te conhece vai te ouvir lá dentro, né? A boa oração não é nem feita com lábios, né, irmão? É feita com o coração, né? Mas ele fala algo aqui que não é contradizendo isso. Ele fala sobre o persistir, né? Como é que é o hino cantado? Pedi, dar-se-vos-á, né? Então ele fala sobre repetir. E a questão aqui não é repetir aquilo insistentemente. Quando ele diz assim, olha, você vai lá eu vou lá na casa do Albino, eu vou lá no Albino, digo, Albino, está vindo alguém de fora na minha casa, não tenho nada para servir essa pessoa, me dá um pedaço de pão aí, me dá as coisas aí. O Albino diz, não, eu, a Moniz e a Maria Júlia já estamos dormindo, a porta está fechada, não me incomoda. Pela amizade, ele não me deu. Mas eu vou insistir então. Vou dizer, Albino, abre a porta, Albino, me dá um pedaço de pão. E fico lá batendo. Batendo e batendo e batendo. Então, pela persistência, ele dá. Mas tá bom, para de encher o saco de uma vez, pega isso aqui e vai-te embora. Pela persistência, pela amizade, ele não deu. Daí você já vê que tipo de amigo você tem. Mas então, pela persistência, ele dá, né? Então, o que acontece? O que Jesus nos ensina é o seguinte, é que a persistência na ação, ela é importante. Você não deve orar sem cessar. Você não deve deixar de orar, né? Não é porque nós sabemos que os planos de Deus já está tudo pronto, está tudo feito, está tudo certo. Aquilo que Deus já nos predestinou vai acontecer. Não é por causa dessas coisas que nós temos que relaxar. Nós temos que continuar na oração. Por quê? Porque essa persistência de oração, ela vai trazer sobre nós novas descobertas. Né? Talvez você comece a orar por algo e começa a orar pelo preto e termina orando pelo branco, né? A oração, ela muda todo o sentido, porque você descobre algo novo na oração. Então a persistência vai trazer novas revelações, vai trazer coisas maiores sobre a tua vida. Você começa orando por algo tão pequeno. Você lembra
como era pequeno as orações de novo convertido, né? Você orava por umas coisinhas assim, né? Hoje você nem ora, aquelas coisas nunca foram atendidas. E você nem ora mais por aquilo. Mas você está orando por coisas muito mais profundas, né? Muito mais sérias. Com um agravante maior na tua vida. Porque você realmente, agora, você aprendeu até, vamos dizer assim, o valor desse momento com Deus. Você não fica mais preso, né? Eu vou orar por um sapato. Eu vou orar por uma bolsa. Eu vou orar por não sei o quê. Eu não estou dizendo que você não deva orar por essas coisas, né? Melhor coisa é quando a gente ganha e a gente não gasta para comprar, né? Mas a oração, hoje que você dispensa mais tempo, ela é uma oração muito mais profunda. Né? Você vai orar nesse sentido: Deus, eu quero ver um ângulo maior, eu quero entender, eu quero ver o que essa pessoa sofreu, porque eu preciso perdoar ela. Eu preciso olhar diferente para essa situação. Eu estou olhando só para um ato de maldade, mas eu não estou olhando que esse ato é uma consequência de algo que já vem acontecendo na vida dela ao longo dos anos. Você vai fazer uma oração com muito mais profundidade. E isso você já deve ter adquirido. E a oração vai levar. Talvez você se ajoelhe aqui, e eu vou dizer que essa palavra aqui está respondendo muita gente. Porque talvez você ajoelhe aqui e diz: vou lá, né, quarta-feira, mais um dia, que a maioria não vem, né, mas mais um dia, vou lá orar. Ou você até não vem porque você não sabe nem: eu vou lá orar para quê? Né? É preferível, às vezes, irmão, dependendo da situação que você está, se você tem um compromisso, marque, já tem a quinta livre, né? Mas marque esse compromisso para terça, mas vem a quarta na oração. Porque de repente você está precisando orar mais do que ouvir a palavra. É quase difícil, né? Mas vamos botar assim: você está num momento que você está precisando orar. Né? Você tem a segunda e a quinta. Né? Mas o que acontece? Por quê? Porque eu vou lá, vou orar, tá bom. A Isa pensa assim: Gabi, eu vou lá, vou orar pelo Thiago, pelo Everton, pelo Felipe, pela Manu, por mim, pela minha casa, pela cachorrinha agora que tem lá, vou orar pela faculdade, vou orar pelo Unimed, vou orar pela verdureira, né? Aí pensa assim: toda semana eu vou lá orar por essas mesmas coisas. E Deus não quer isso de você. Deus não quer oração repetitiva. Deus quer mudar isso. Deus quer levar você a algo muito maior, muito mais profundo. Deus quer levar você a você orar por essa compreensão com as pessoas, a você orar por esse entendimento com as pessoas, porque você vai lidar muito melhor com o problema delas a partir do momento que você entendê-las. Né? É muito mais fácil quando você ainda conhece, né? Conhece a família. Aí você diz: não, eu entendo, agora eu sei porque o fulano é assim. Né? Quando você conhece a família, você diz, né? Agora eu sei porque o fulano é assim, né? Só podia sair assim mesmo, com uma família dessa, né? Mas nem todos são assim. Tem uns que a família é boa e eles são as pragas, né? Mas daí o erro também está: a família é boa demais. Quando é boa demais é problema também, né? Mas aí o que acontece? Quando você, a oração, você precisa evoluir nela. Você começa orando e dizendo: Deus abençoe meu lar, a minha casa, minha família, meu cachorro, meu pato, meu periquito, meu papagaio. E daqui a pouco vem algo novo. O Pedro, olha só. Pedro um dia estava na casa de um povo lá, né? Com fome, esperando a hora de almoçar. Aí ele disse assim: eu vou ali em cima, no terraço, orar um pouquinho e já volto. O que acontece lá no terraço? No meio da oração, com certeza ele estava dizendo assim: Pai querido, Pai amado. Não vou dizer com certeza, mas ele podia estar assim: Pai querido, Pai amado, abençoa lá a minha casa que eu deixei quando eu saí. Abençoa lá meus filhos, minha sogra, né? Que ele gostava da sogra, né? Ele levou Jesus para ressuscitar ela.
Abençoa minha sogra, Jesus abençoa minha esposa, meus filhos, peixe, precisa cair na rede de novo, né? Jesus abençoa também essa família aqui que está preparando o almoço que eu vou comer agora. E daqui a pouco o que acontece? O céu se abre um lençol diante dele, começa a cair comida na revelação, né? E aí Deus vem e entrega uma mensagem para ele. Mas você acha que ele foi orar por isso? Foi orar por ele, pela família, pela casa. E aí Deus abre o céu diante dele. E ele recebe uma revelação. Você está entendendo, irmão? E Deus dá uma ordem para Deus. Primeiro quebra olha só como essa oração ela é profunda. Deus quebra uns paradigmas na vida de Pedro. Deus quebra umas religiosidades na vida de Pedro, porque começa a cair pedaço de carne de porco, começa a cair, quem já viu cascudo, conhece aquele peixe cascudo? É um peixe horrível, mas até que é gostoso de comer, é difícil de fazer, mas é gostoso de comer. Começa a cair peixe que ele não podia comer, né? Porque não era peixe de escama, era peixe de couro, e judeu não pode comer. Começa a cair roedor, né? Cai uma capivara na cabeça dele, né? Começa a cair tudo que é tipo de alimento que ele, como judeu, não podia comer. E aí o que acontece? Aí Deus primeiro, aí ele diz assim, a voz vem e diz, Pedro, coma. E Pedro responde, olha a oração, né, irmão? Olha que é intimidade com Deus. Na oração ele responde, não vou comer, porque jamais pus algum desse alimento imundo na minha boca. E a voz responde de volta e diz o quê? Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Quebra a religiosidade, quebra os parâmetros, quebra as convicções. Pedro tinha convicção que aquilo era errado. Quebra tudo. Numa oração que ele disse, eu vou subir ali para dar uma orada. Vai dar uma orada. Enquanto esse almoço que eu estou morrendo de fome, eu vou orar, que é para ver se ameniza aqui até essa comida está pronta. Né? Aí ele, vou dar uma orada. E olha o que Deus faz na vida dele, irmão. Ainda não serviu, porque depois Paulo teve que dar mais outra nele. Aí, depois disso, Deus diz, bom, além de quebrar tudo isso na tua vida, eu vou dizer por quê. Porque tu vai ter que ir lá na casa, tu vai lá na casa do fulano e vai orar por ele. Não vou. Vai lá, ora, batiza ele, impõe as mãos sobre ele, porque ele é um dos meus. Eu não vou. Então, além, numa simples oração, Deus quebra todas as certezas, né? Como a nossa certeza, olha só como é tremendo, né? Além de Pedro receber a revelação, Deus visita Cornélio e manda Cornélio mandar 2 homens lá buscar Pedro, porque Cornélio estava orando. Acho que na palavra, eu não vou ter certeza, graças a Deus por isso também, os irmãos gostam depois de me corrigir, mas graças a Deus, porque é sinal que estão lendo a Bíblia, tá? O que acontece? Que eu me lembro aí, diz assim, que ele falou na oração de Pedro, está lá Cornélio orando, né? Há um homem orando. Deus estava dando uma revelação para Pedro, e estava dizendo, porque lá tem alguém orando. Não é isso? É? Entendeu? Irmão, olha que profundo que é. Entende? Então, a oração vai trazer coisas novas sobre a tua vida, coisas maiores, né? Vamos figurar aqui, você começa orando por um fusquinha, porque quem está a pé, irmão, já começa a orar até por fusca, né? Só que daqui a pouco você começa a ver você começa a ver um carrão. É figuração, a gente não é ligado nessas coisas, né? E você começa a orar por algo maior, você estava orando e dizendo, Deus, como eu queria aquele emprego e não sei o quê, e você termina orando por uma faculdade que vai levar você a lugares maiores. Você começa orando por algo e você
no meio dessa oração, abre o céu sobre você, Deus quebra algumas coisas, porque você começou orando assim, dizendo, ai Deus, o meu sonho é ser um engenheiro, construir prédios, ficar rico, e não sei o quê, e daí abre o céu, desce um lençol sobre você, aí Deus começa a mostrar algumas coisas para você, e diz assim para você, pega isso aí, e diz, não Deus, eu quero ser engenheiro. Não, meu filho, pega isso aí, porque isso aí que é importante para você. Quebra você e diz, você vai ser médico. Opa, tá bom, eu vou ser rico? Não, você vai ser médico missionário, lá não vai cuidar de criança, cheio de lombriga na África. Né? Entendeu? Então Deus começa a mover. Quem é que ia dizer que eu queria ser o que eu sou hoje? Não queria. Entende? Quantas pessoas aqui tinham outros desejos? A Maria Carol, o sonho era fazer arquitetura. Mas Deus levou ela para umas ciências humanas, né? É área da saúde, né? Mas é mais humano. Deus levou ela, então, a estudar algo e confortou o coração, porque o lençol se abriu, quebrou sobre ela aquilo. E disse, não, tu vai fazer aquilo que é importante para mim, porque a arquitetura, né? Vai desenhar a casa, vai desenhar o banheiro para os outros? Não, minha filha, tu vai desenhar coisa maior. Não que não possa ter aqui construtor, nada disso. Você pensa assim, Deus, eu quero ser um engenheiro, construir uns prédios aí, ficar rico, comprar uma lancha. Deus, não, tu vai comprar 30 barcos, vai mandar lá para o meio do Peru, lá onde precisa, né? Entendeu? Então Deus vai mudando assim. Nas orações, irmão, talvez aquilo que é difícil para você, porque você não subiu na hora do almoço, enquanto você estava com fome, que é um horário difícil, né? Porque tem gente, no meu almoço ninguém toca, meu sono ninguém toca, né? Mas naquela hora Deus está chamando você para o terraço, sobe para o terraço, vai conversar com ele, e aquilo que você está tão incomodado, Deus vai abrir um lençol sobre você e vai mudar a tua vida. Entende? Aquilo que Deus quer de você e você acha assim, não, eu jamais faria isso. Jamais. Deus vai abrir o céu sobre você e mudar a tua vida. O que estava precisando é você subir, você vir aqui no terraço quarta-feira e orar. O que estava precisando é você, né? Porque em casa a gente dá uma ajoelhadinha, mas a TV parece que ela liga sozinha, o computador liga sozinho, começa a chamar a gente, né? Aqui você não vai poder ter isso, entendeu? Então, aí isso começa, o que está precisando é você entrar nessa persistência. Ah, mas eu oro, mas ora quanto? Será que você tem persistido bastante? Será que você tem insistido bastante nessa oração, a ponto do Espírito Santo se revelar para você nela e transformar a tua vida, para aquilo que você não aceita, você começar a aceitar? Para as tuas certezas começar a ser quebrada, porque a tua certeza não vale de nada aqui dentro, o que vale é a certeza da palavra de Deus. Aquilo que você acha não serve aqui dentro, o que serve é o que a Bíblia diz que é. Então aí você diz, não, isso eu não aceito. Eu falei hoje para um moço, eu disse, moço, a Bíblia diz que a graça é irresistível, mas ela se torna resistível até um certo tempo, né? Ela não é irresistível de cara. Ela é irresistível. Se a graça vir sobre a tua vida, você não vai conseguir resistir o chamado de Deus. O que acontece é que por um tempo Deus permite você ir pegando os navios por aí. Aí eu disse para ele assim, essa graça, ela é resistível até quando você já aceitou ela. Até quando você já se conformou, né? Tá bom, eu tenho que virar crente, vou sentar na igreja, vou ficar aqui. Ela ainda se torna resistível, porque quantas coisas você lê na Bíblia ou é aplicada para você, porque tem muita gente que lê e entende como quer, mas quando a gente explica é bem diferente daquilo que você entendeu. Quanta gente quando ouve a palavra como ela é explicada, resiste. Quantas vezes você lê algo e você resiste? E às vezes você resiste também porque alguém não te explicou da maneira certa, né? Daí explica, é isso então que quer dizer? Então tá bom, isso aqui é legal, né? Mas quantas vezes nós resistimos à palavra de Deus já debaixo, já dentro do trem?
Já dentro da igreja. E nós continuamos resistindo. E aí pecamos, murmuramos e fizemos tanta coisa, né? Bom, nós ainda resistimos, mas talvez, sabe o que falta para você? A oração, a comunhão, porque daí o Espírito Santo vai fazer você não resistir mais. O Espírito Santo vai mostrar para você a verdade. Pedro estava resistindo. Não, eu não como esse tipo de coisa, isso é tudo impuro, isso é porcaria, eu não como. E aí o que o Espírito Santo disse para ele? Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Pronto. Foi o que bastou. Comeu até prear. Naquele lagarto que tinha, ele comia. Entendeu, irmão? Então, nós continuamos resistindo. Continuamos com dificuldade. E isso devido ao quê? Devido também às influências. Por que você resiste a uma palavra de Deus? Porque ela vai contra a tua natureza e carnalidade. Quanto mais você alimenta isso, mais você resiste. Quem deixa de vir no culto, menos crente é. Isso é lógico. Não adianta dizer, Deus conhece meu coração, sabe que eu tenho comunhão com Ele em casa, eu oro com Ele, falo com Ele, fala comigo, papapá. Desculpa, irmão, se você não faz parte de culto, de comunhão, e principalmente da palavra de Deus, cada dia você deixa de ser crente. Cada dia você vai sendo menos crente, né? Por quê? Porque é isso aqui que vai modificar você. Com quem não ora, pior ainda. Entende, irmão? E também não adianta só orar, né? Hoje nós estamos falando aqui, é necessária a oração para que a palavra testifique, modifique e você não resista mais a ela. Mas só a oração não serve, por isso que nós vamos estudar a palavra. Porque só a oração também não serve. Né? Precisa crescer na graça, no conhecimento, precisa crescer com equilíbrio. Então, mas no sentido da palavra de hoje, então, quem persiste, quem insiste, irmão, consegue ver mais longe, consegue querer coisas maiores, né? Lembra que eu falei aqui no último culto, quem orava, dizia, agora eu tenho um carro, agora eu preciso comprar uma bis. Eu tenho uma bis, agora eu preciso comprar um carro. Minha casa está tudo bonitinho, mas eu preciso de um sofá novo. Agora eu preciso de uma TV. É que hoje eu falei, tem gente que passa falando de uma situação lá, alguém diz, eu estive lá visitando a fulana estava passando fome. Eu digo, mas duvido que não tinha uma TV de plasma na parede, né? Quem passa fome vende a TV e compra comida, né? Aí o que acontece? Quantas vezes você pedindo esse tipo de coisa, né? Você, agora meu projeto agora é fazer isso. Eu vou comprar um bem material maior, eu vou mudar, eu vou trocar de ano, eu vou fazer isso. Aí você começou a orar. Aí Deus falou assim para você, não é hora de você comprar um carro novo, você trocar de ano, você comprar uma TV nova, você comprar um sofá. Agora é momento de você investir em algo muito maior. Agora é momento de você investir num seminário, de você investir nos livros, você investir em é momento de você investir numa aula de canto, porque eu quero que você cante. É a hora de você investir numa aula de instrumento, porque não é hora de você pensar nisso, é hora de você ver coisas maiores. Entendeu? Então, irmão, quem ora, quem tem essa relação, com certeza vai deixar coisas superficiais e vai começar a investir a sua vida, o seu tempo e o seu dinheiro em coisas maiores. Vai querer coisas melhores, né? É só assim que a gente vai conquistar. Essas são as responsabilidades humanas. Nós vamos conquistar, vamos chegar, se realmente nós entendermos e conseguir ver aquilo que Deus tem para nós, né? Então, às vezes nós olhamos para a nossa incapacidade, Deus vem orar que eu vou te mostrar aonde eu posso te levar. Às vezes nós olhamos para algo e Deus vem orar que eu vou abrir o céu na tua frente. Eu vou mostrar umas coisas que eu vou fazer. Eu vou mostrar até tu falando uma outra língua.
Eu vou mostrar tu que não sabe nem falar o português, tu vai estar falando francês, tu vai estar falando holandês, tu vai falar alemão. Eu vou mostrar você. Vem orar que eu vou mostrar. Mas eu, Senhor, você. Isso é para quem ora, irmão. Tem muita gente esperando alguém profetizar para ele. Quem sabe você recebe a profecia sobre a tua vida direto do céu. É só você orar. Isso é coisa de preguiçoso. Vai atrás de profeta, liga para profeta, vai no culto que tem profeta, vai na casa de oração porque lá profetiza, vai receber um monte de carnalidade. Vai orar, irmão. Vai orar. E Deus vai profetizar diretamente para você. E quando um profeta aparecer no teu caminho, você diz, Deus falou comigo ontem à noite. Está confirmando através da tua vida. Você entendeu? Então quem ora recebe coisas maiores. Outra para finalizar. Quem ora, irmão, tem intimidade com Deus, né? Eu vou voltar lá no versículo 2. A tradução aqui do grego, tá? A tradução não é a tradução de pai. Mas aqui a escrita em grego é Abba, tá? E Abba não é só pai. Aí que o estudo faz toda a diferença, tá? Porque para nós, pai, paizão, painho, né? É tudo igual. Né? É tudo pai. Pro grego tem diferença. Tem diferença quando ele chama de pai e de quando ele chama de paizinho, que é a tradução de Abba. Paizinho é muito mais íntimo. O pai é quando você vai falar para terceiros. O meu pai, né? O meu pai comprou. O meu pai fez. É quando você está na frente das pessoas. Meu pai, meu pai, esse é meu pai, né? Para eles é essa relação que tem, né? Aqueles que preservam, né, de chamar o pai de senhor, né? O senhor vai, o senhor não sei o que, o senhor não sei o que, né? Agora, aqui, para eles é diferente. Quando fala Abba, é muito mais íntimo. E engraçado, né? Eu falei aqui que eu disse, eu vou falar de um negócio que eu também faço. Nós falamos, Senhor Deus Pai soberano. Senhor, eterno Deus, eterno Pai, né? Não é errado. Mas Jesus disse, quando orar, tem intimidade com Ele. Fala assim, paizinho. Tenha relação. Por isso que é muito melhor, porque oração de religioso, de fariseu, Pai, eterno, soberano, magnífico, maravilhoso, né? Tem mais uns aí, né? Que eu nem sei falar tanta coisa que eles inventam. Eles falam até coisa que nem sabe e põe ali, tá errado. Na tua santa, esplêndida magnitude, né? E Jesus está dizendo, não faz assim, meu filho. Tenha entrosamento, intimidade, porque daí não é você que ora também. Você ora inspirado por Ele. Aquilo que você pede é dele. O que você vai ver é dele. É com Ele. Entende? É muito diferente quando essa relação, né? Ao meu pai. Esse aqui foi meu pai que fez. Isso aqui é do meu pai. Vou te apresentar o meu pai, né? Você é formal, né? Na frente dos outros você é formal, né? Não é? Na frente dos outros é formal. Meu pai. Meu pai, meu pai. Mas dentro de casa é diferente, né? Aí vamos dizer, trazendo para hoje, assim, a gente, e daí, seu velho, não sei o quê, né? Já tem, mas não é desrespeitando, às vezes tu tem uma intimidade, né? E aí, meu velhão, né? Entendeu? Então, assim, isso, irmão, ele está mostrando, não é para você ter desrespeito, que você pega esses crentão aí, eles dizem que, eu nunca vi um crente orar assim, isso é um desrespeito, uma afronta a Deus. Não é, irmão, é intimidade.
Não é para você dizer o cara lá de... E aí, cara, não é isso. Entende? É você com respeito, tendo respeito, mas ao mesmo tempo tendo uma intimidade. Ao mesmo tempo você, porque lembra que foi falado, depois nós debulhamos a Bíblia, né? Depois do último culto no WhatsApp, né? Aí o que acontece? O medo, às vezes essa maneira formal atrapalha, né? Atrapalha uma conversa íntima. Se a conversa é íntima, ela não é formal, né? Conversa formal, você vai ali, apresenta planos, projetos, parará. Agora uma conversa íntima é diferente. Você encosta do lado, você já chega, já encosta na pessoa, né? Já diz, preciso te contar uma coisa. É isso que Jesus quer trazer. A nossa oração, irmão, precisa ser uma conversa íntima. E que você chega para Deus e diz, Paizinho, Pai, eu preciso contar um negócio aqui que está feio. Né, irmão? Não precisa daquela estrutura religiosa. Por que você não vem na quarta-feira? Você não aprendeu a ter esse relacionamento com Deus. Aí você diz, eu vou lá. Vou lá porque eu preciso falar com o Abba. Né? É diferente. Entendeu? O medo, na verdade o medo falta de fé. Medo é até pecado, né? Porque é você não compreender o relacionamento teu com Deus. Então, meus irmãos, esses são alguns dos princípios da oração. Do conteúdo da nossa oração. Que nós oremos e tenhamos persistência em orar. Porque coisas grandes o Senhor quer nos mostrar. Coisas grandes o Senhor quer fazer conosco. Né? O princípio da persistência não é mudar o que está fora, é mudar o que está dentro. Entende? Quem persiste na oração, muda a oração. Eu orava para que Deus... É aquela questão assim, a mulher dobra o joelho e diz, muda meu marido, Jesus, aquela praga. Muda, Jesus, aquele infeliz, muda isso, muda aquilo, muda aquele outro. Vai persistindo que Jesus vai dizer assim, não, muda você. Aí Jesus vai começar a falar, né? Já pensou se Pedro fosse orar por Cornélio? Ele dizer, Senhor, esse Cornélio, filho do cão, Satanás. Ele ia orar assim. Se Ananias fosse orar por Paulo, filho do diabo, mata ele, Jesus. Mas Jesus orou junto com eles. E disse, Ananias vai lá e ora por Paulo e Pedro, Cornélio está purificado. Entendeu, irmão? Essa é a diferença. A persistência não muda quem está fora, muda quem está dentro. Quem está fora, Deus já tem um plano, muda quem está dentro. Orar, persistir na oração, não muda fator externo, muda interno. Senhor, está tão difícil. Eu vou mudar você e você vai ver que essa dificuldade, você vai passar por essa dificuldade. Eu não vou mudar a dificuldade, eu vou mudar você. A dificuldade não veio para ser transformada, ela veio para transformar você. Entendeu, irmão? Né? Hoje eu li uma assim, você está num buraco, começa a agradecer a Deus que ainda não tem terra por cima. Né? O pior é estar num buraco e a terra começar a vir, né? Amém?